Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o Júlio e hoje eu vim dar algumas dicas aqui de como resolver o problema de som do Moto G4, o Moto G4 normal ou o Moto G4 Plus. Esse celular ele tem um problema grave no áudio, que ele para o áudio completamente e eu não vou ensinar uma única solução, eu vou ensinar várias soluções para resolver esse problema, praticamente todas as soluções, pelo menos as soluções que eu sei para resolver esse problema de áudio, porque é um problema ou o problema mais recorrente nesse Moto G4. Esse celular, quando ele está com problema de áudio, esse problema reflete em todo o aparelho. Quando você vai reproduzir vídeo, alguma mídia, a pessoa pensa que não tem a ver com o som, mas é relacionado também ao áudio. Por exemplo, quando você vai reproduzir vídeo no YouTube, aí ocorre esse erro aqui, ó. Ocorreu um problema durante a reprodução, toque para tentar novamente. Isso aqui é causado pela perca de áudio, ou quando a gente vai reproduzir um arquivo de mídia, um vídeo, por exemplo, na nossa galeria, dá esse erro aqui, erro de reprodução de arquivos. Isso aqui também é causado pelo áudio. E outro sintoma desse defeito é quando a gente vai tentar gravar um vídeo com a câmera do nosso celular, aperta o play e o timer congela completamente, fica no zero e o vídeo não grava. Quando acontece esse problema, nós deduzimos que o codec de áudio não está fazendo comunicação com o processador. E a primeira dica que eu dou é que, quando você fizer o reparo de um Moto G4, nunca coloque esse parafuso aqui. Pode deixar o seu Moto G4 ou Moto G4 do seu cliente sem esse parafuso aqui, porque esse parafuso aqui ele fica próximo de uma área crítica, ele fica numa quina da placa, onde passam as trilhas de áudio. E é exatamente essas trilhas que elas se rompem quando nós apertamos com força esse parafuso, essas trilhas se rompem e causam esse problema. Mas não é só isso que causa esse problema no Moto G4. E eu vou mostrar detalhadamente os problemas que podem ser causados e as soluções para esses problemas. E a solução que mais dá certo para esse tipo de problema é a recuperação de trilhas. A gente vai recuperar as trilhas de áudio e primeiro de tudo a gente tem que retirar a blindagem que cobre o processador e a memória, porque as trilhas de áudio elas passam bem embaixo da blindagem, e para a gente retirar essa blindagem é um pouco delicado. A gente tem que retirar essa blindagem aqui e não pode aplicar calo com a estação de retrabalho, porque senão pode danificar o processador e a memória. E para isso eu gosto de usar a solda salva-chip. Se você não sabe como é que tira blindagens usando a solda salva-chip, eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir um vídeo ensinando como é que tira blindagens com solda salva-chip de forma 100% segura. Tem gente que usa a micro retífica, eu tenho a micro retífica, mas particularmente eu acho muito arriscado. Eu prefiro usar a solda salva-chip, que é muito mais seguro. Depois de retirar a blindagem, a gente vai fazer uma raspagem em 2 pontos para fazer jumpers. Esses jumpers eles vão refazer a comunicação entre o codec de áudio e o processador. É um pouco delicado, bem delicado aliás, e só dá para fazer se for com um microscópio. Nada de microscópio USB, porque o microscópio USB infelizmente ele não tem uma qualidade, uma ampliação para fazer esse tipo de trilha. Tem que ser num microscópio binocular ou trinocular. E para poder descobrir as trilhas de áudio rompidas, a gente vem aqui no conector da câmera traseira e aqui a gente conta 3 pinos e faz um risco na vertical. Depois a gente conta mais 3 pinos e aqui no 4º pino a gente faz outro risco. Depois a gente vem aqui nesse canto da blindagem e faz um risco na horizontal. Depois a gente vem aqui nesse corte, nesse buraco aqui arredondado e faz mais outro risco. Veja que se formou um quadrado e é nesse quadrado aqui que a gente vai fazer uma raspagem e aqui a gente vai descobrir as trilhas de áudio. Para fazer a raspagem deste local a gente tem que tomar cuidado extremo. Qualquer coisa, qualquer vacilo, a gente pode romper essas trilhas e danificar permanentemente. E para auxiliar a gente pode usar uma lâmpada ultravioleta. Ela vai servir como uma luz de raio-x
para mostrar as trilhas por baixo da placa, para a gente raspar no local certo e não ter perigo de romper as trilhas. E depois que a gente fez essa raspagem, a gente vai fazer um teste para saber se tem alguma trilha quebrada ou não. Para isso, a gente vai fazer um teste de queda de tensão em milivolts. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso multímetro, vai colocar ele na escala de diodo e vai pegar a ponteira positiva, vai colocar no terra, no GND, e a ponteira negativa a gente vai tocar aqui nesses 6 terminais, nessas 6 trilhas. E deve apresentar um valor no nosso multímetro, um valor de aproximadamente 480 milivolts. Não mais do que isso, não um valor muito elevado, por exemplo, de 600. Se aparecer um valor aí de 580 a 600, isso quer dizer que essa trilha está rompida. A gente também vai ter que fazer uma raspagem aqui nessa região, que fica aqui bem próximo do processador. Foi por isso que a gente retirou a blindagem. E depois que a gente fizer a raspagem aqui, a gente vai ter acesso àquelas 6 trilhas. Essas 6 trilhas elas vêm lá do codec de áudio, do amplificador de áudio, e vão direto para o processador. Quando essas trilhas se rompem, aí começa a dar aqueles problemas de áudio no Moto G4. A gente vai fazer o jumper nas trilhas que estão rompidas, que a gente identificou que estão quebradas. E aí depois disso, provavelmente o nosso telefone vai voltar a reproduzir vídeos, a reproduzir áudio perfeitamente. E depois de fazer a raspagem na placa, a gente vai refazer as trilhas com jumper. A gente vai usar um fio esmaltado de 0,2 mm. É o fio que eu uso e a maioria das pessoas gostam de restaurar apenas as trilhas que estão quebradas. Ok, tá certo, mas eu gosto de refazer as 6 trilhas de uma vez. Por quê? Porque essas trilhas, essa área aqui é uma área bem sensível, onde quebra muito essas trilhas. E eu gosto de me certificar que o celular não vai voltar a dar problema. Então eu gosto de refazer as 6 trilhas de uma vez. E o que é que acontece mesmo quando a gente refaz essas 6 trilhas aqui, mesmo assim o celular continua sem dar som? É aí que muita gente se desespera, que muita gente fecha o aparelho e não consegue encontrar nenhuma solução para esse problema. Mas veja que aqui tem 2 trilhas, essas 2 trilhas aqui, elas vêm direto lá do circuito de áudio e vem para esses 2 resistores aqui, que são o 1209 e o R1208. E esses resistores aqui, eles têm essas linhas que vão também direto para o processador, lá para debaixo do processador. E o que acontece muitas vezes não é nem que essas 2 linhas se rompem, e sim que o processador dá solda fria nessas 2 linhas aqui. Eu descobri a solução para esse problema graças a um vídeo do Carlos Quiceno, e a solução que ele arranjou foi fazer uma ressolda no processador. Só que eu não confio muito em ressolda, eu confio em rebalhe. Como eu sei que muita gente não tem experiência com rebalhe, é um processo bem arriscado, pode matar a placa de vez. Eu sei que muita gente não sabe fazer rebalhe, principalmente em processador, né, que é bem arriscado, que é bem complicado. E para descobrir se essas 2 trilhas aqui elas estão rompidas, a gente corta elas próximo do processador e faz uma medição. Se elas apresentarem algum valor daqui para debaixo do processador, é sinal que elas estão boas, mas se não apresentar nenhum valor, é sinal que elas estão rompidas ou estão com solda fria. Com certeza solda fria nas esferas delas, nas ilhas de solda que se unem ao processador. E então a solução vai ser fazer um rebalhe ou fazer uma ressolda. Normalmente quando está com esse problema aqui, a gente com o celular ligado e se a gente pressionar o processador, o som volta, mas se a gente retirar a pressão, o som vai embora de novo. E se por acaso a gente não quiser raspar a placa, a gente pode fazer os testes direto nas ilhas de solda do circuito integrado de áudio. A gente levanta o circuito integrado de áudio, é claro que depois você tem que fazer o rebalhe nele para colocar ele de volta no lugar, porque esse problema não é só causado pela quebra dessas trilhas que vão direto para o processador, tem outros problemas. Daí a gente levanta o circuito de áudio, faz os testes, aqui tem os valores que cada ilha de solda deve apresentar, você faz os testes. Se por acaso todas as ilhas de solda derem esse valor aqui, provavelmente o problema é no circuito de áudio e não em nenhuma trilha. Esse circuito de áudio ele pode apresentar solda fria ou simplesmente queimar. E é claro, a gente também tem que checar essas trilhas que saem debaixo do CI até os pinos do alto-falante. Pode ser que alguma delas esteja rompida e por isso não tem áudio.
E é isso aí, pessoal, foi essa aula de hoje. E esse celular, o Moto G4, é um aparelho bem problemático. Eu já tive muita dor de cabeça com esse aparelho, porque é um aparelho que apresenta muitos problemas, mas principalmente no setor de áudio. Tem técnico que até dispensa esse aparelho, devido a ele ser um celular que apresenta muito defeito. E é sempre bom a gente conhecer as soluções para esse tipo de defeito, porque se você for pegar, você já sabe o que fazer. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí um comentário para a gente poder te ajudar e ajudar outro colega técnico que também esteja com problema, ok? Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí para dar uma força no canal. Em breve eu vou voltar com mais dicas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!